Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Márcio trazendo para vocês aqui mais um vídeo sobre séries e EDO, ok? Dessa vez eu vou falar sobre séries de Fourier, onde o problema que eu trouxe, ele diz o seguinte: encontre a série de Fourier da função f de x igual a 1 se x estiver entre menos π e 0 e 2 se x estiver entre 0 e π. Bom, para resolver esse problema, nós precisamos encontrar primeiramente quais são os coeficientes de Fourier, certo? Lembrando que a série de Fourier ela é dada em termos dos seus coeficientes. Então deixa eu escrever aqui o seguinte: a série de Fourier vamos lá, a série de Fourier ela é f de x igual ao coeficiente de Fourier A0 sobre 2 mais somatório do n indo de 1 até o infinito de A índice n, que multiplica o cosseno de nx mais o somatório para n indo de 1 até infinito de bn, certo? Bn vezes o seno de nx. Pronto. Essa daqui é a nossa série de Fourier, certo? Principais objetivos: determinar o valor de A, o valor de AN, A0, né? E o valor de BN. Essa é a nossa meta, certo? Para encontrar esses termos e depois substituirmos eles aí, ok? Iremos fazer o seguinte. Primeiro, devemos lembrar quem são esses caras, certo? Então, observa. O A0, ele é calculado da seguinte forma: 1 sobre π integral de menos π até π da função f de x dx. Certo? Esse é o nosso A0. O nosso AN, ele é igual a 1 sobre π integral de menos π até π de f de x que multiplica o cosseno de nx dx. Certo? E o nosso Bn, ou seja, nossos Bn, aqui nós temos n maior ou igual, maior, né? Maior que 0.
1. Não, maior ou igual a 1. Vamos lá, assim. E os BNs, 1 sobre π, ele é idêntico ao AN, com a diferença de que, ao invés do seno, a gente escreve o... Perdão, do cosseno a gente escreve o seno. Então, de f de x, seno de n x dx. Pronto, então tá aqui nossos coeficientes de Fourier, certo? Vamos utilizar eles para encontrar primeiro coeficiente, segundo coeficiente e o terceiro coeficiente de Fourier. Vamos encontrar todos os três, levando em consideração nossas funções constante 1 e 2 dentro desses intervalos que foram dados. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui vai ser um cálculo paciente. Então, portanto, vamos lá, o A0 ele é igual a 1 sobre π vezes a integral, calma, vai ser a integral de uma soma, né? A integral de menos π até 0 de 1 dx, né? F de x é 1, então dx. Mais a integral de 0 até π, agora sim eu escrevo do 2 dx. E fecho aqui. Certo? Porque nossa função, ela tem o valor 1 nesse intervalo e o valor 2 nesse intervalo. Então, para o valor 1 a gente fica 1 dx e para o valor 2 a gente fica 2 dx. Isso vai nos dar o seguinte. Nós ficamos com 1 sobre π, certo? Que multiplica integral de dx é o próprio x, certo? No intervalo 0 e menos π. Ora, se vamos ter o intervalo 0 e menos π, fica 0 menos π. E isso aqui vai dar apenas π. Mais a integral de 2 vezes x. Então, fica 2 vezes π menos 0. Né? Então, vai dar 2 π. Portanto, nossa resposta, 1π mais 2π dá 3π, certo? O 3π, o π a gente cancela com o de fora, a resposta que encontramos aqui é x igual a 3, certo? Então tá aí o nosso primeiro coeficiente, beleza? Nosso primeiro coeficiente, A0 é 3. Agora, deixa eu adicionar mais uma página, vamos atrás do segundo coeficiente, certo? Onde
iremos encontrar o nosso AN, que é exatamente igual a 1 sobre π integral de menos π até π de A índice N, não, perdão, f de x, né? F de x, que multiplica o cosseno de nx dx. Isso é igual a 1 sobre π, que multiplica a integral, multiplica a integral de menos π até zero da função f de x, a primeira, né? Nesse intervalo que é 1, então a gente fica com 1 vezes o cosseno, então fica o cosseno de nx dx, mais a integral de 0 até π. Aí você tem a segunda f de x, que é o 2 no intervalo de 0 a π. Então fica 2 cosseno de nx dx. Certo? Fecho o parêntese. E agora eu vou analisar por quê. Observa, a integral do cosseno de nx é menos seno de nx sobre n, certo? E o seno de nx de 0 e de menos π dá 0, certo? Sempre vai dar 0, porque observa, se você tiver números ímpares, se o x for 0, você fica com seno de 0, não é? Não, eu vou fazer só para facilitar o entendimento, mas dava para se entender. Então aqui fica 1 sobre π, mas para ficar claro, de integral isso vai dar menos seno de nx sobre, deixa eu fazer esse sobre mais bonitinho, sobre n, certo? Variando de menos π, agora fica bem mais fácil entender o que eu estava tentando dizer, né? Menos, né? Menos, porque era mais, mas tem um menos da função, 2 seno de nx, certo? Sobre n, variando sobre n, variando de 0 até π. Pronto, agora fica bem mais fácil entender por que dá 0. Né? Porque se x for 0, dá 0, seno de 0 é 0. Se for menos π, esse menos sai para fora, mas mesmo assim você vai ficar com múltiplos de π, e seno de múltiplos de π é 0. E aqui também dá 0, porque se você substituir π fica múltiplos de π, então o seno é 0, e o seno, quando aqui for 0, é 0, então isso aqui tudo dá 0, certo? Mas dava para ter observado isso aqui dentro, sem necessitar fazer esse passo. Só que ficou mais simples, né? Ficou mais fácil de se entender. Beleza? Então, por fim, a gente vem para o nosso Bn, certo? Ele é 1 sobre π integral
de menos π até π de f de x seno de nx dx. Ok? Então agora a gente faz o mesmo procedimento. Isso aqui nada mais é do que 1 sobre π da integral de menos π até zero da função f nesse intervalo, que é 1, né? Então fica seno de nx dx. Ó, era para me ter colocado parênteses, né? Eu não coloquei, então eu vou trazer o 1 sobre π. 1 sobre π, não vou apagar, integral, opa, ficou torto, de 0 até π, de 2 seno de nx dx. Beleza? Aqui eu coloquei o parêntese, né? Aqui eu não coloquei, então eu tenho que levar o 1 sobre π. Opa, faltou aqui o mais, né? Mais. Certo? Agora eu posso colocar em evidência, né? Claramente. Eu posso colocar em evidência para ficar mais organizado, já que eu não coloquei ali. Então eu vou colocar ele aqui em evidência. 1 sobre π. Certo? Agora beleza. Integral do seno de nx. Isso é cosseno de nx sobre n variando sobre n variando de menos π até zero. Galera, será que eu me atrapalhei nas integrais? Deixa eu ver, integral do seno. Eu posso ter me atrapalhado nesse pedaço aí. Deixa eu só dar uma conferida. Para não fazer as coisas erradas, né? Eu creio que eu não tenha me atrapalhado, mas eu estou com dúvida só no sinal. Certo? A integral do cosseno é o seno, e a integral do seno é o menos cosseno. Então, eu troquei as bolas aqui, né? Ainda bem que aqui deu zero, e sempre vai dar zero, né? Daria zero da mesma forma. Não, o sinal ali não vai importar, mas aqui ele vai. Então aqui é menos, certo? Desculpem aí pelo erro. Aqui também fica menos, né? Por causa do mais, menos por mais, menos. E a gente também fica com 2 cosseno de nπ, opa, nx. Aí também, né, temos sobre n e variando de 0 até π. Então aqui tem o nosso n e aqui varia de 0 até o π. Certo? Só um descuido meu ali, me atrapalhei com as integrais. Certo? Agora vamos passar os limites de integração. Isso aqui fica igual 1 sobre π
que multiplica. Vamos lá. Quando o x for zero, essa multiplicação dá zero, a gente fica com cosseno de zero, que é 1. Certo? Então fica menos 1 sobre n. Então, menos 1 sobre n. E quando for menos π, a função cosseno é a função par, né? Então, cosseno de menos π ou mais π é igual. Então, fica nπ, né? Cosseno de nπ. Então, isso aqui fica menos. Esse menos é dos limites de integração. A gente tem também o menos, que é o da função cosseno. Então, menos com menos fica mais. Cosseno de nx sobre n. Certo? Menos, que é esse menos aqui, certo? Aí você vai ter o π no lugar do x. Aí, novamente, a gente fica com 2, né? 2 cossenos de nπ dividido por n. Aí tem o menos daqui, certo? Com o menos, certo? Dos limites de integração, que fica mais, certo? E agora você substitui zero no lugar do x. Se eu colocar zero no lugar do x, fica cosseno de 1. Perdão, cosseno de zero, que é 1, vezes 2. Então fica mais 2 sobre n. Pronto. Tá aí. Beleza? O que vamos fazer agora é a soma, né? 2n menos 1n, 2 cosseno de nπ sobre n, mais cosseno de n. Oh, rapaz, aqui era π, né? Deixa eu consertar. nπ. nπ, né? Certo, então isso que vai dar? Isso vai dar 1 sobre π, que multiplica. Isso vai dar... Eu vou já fazer, como os denominadores são todos iguais, vai ficar 1 menos o cosseno de nπ, certo? Sobre n. Ok? Que eu também já poderia ter deixado já multiplicado por π, né? Mas vamos analisar o seguinte. O que nós encontramos aí, certo? Temos que analisar para o n. Observa que o n é que está influenciando o resultado do cosseno. Se, então vamos colocar assim. Se o n for par, você vai ter que o cosseno de nπ vai ser igual n par, certo? Digamos que seja 2. 2 vezes π, 2π, né? Cosseno de 2π é um número positivo. Cosseno de 4π, um número positivo. Cosseno de 6π, um número positivo. Então dá 1. Beleza?
Se n for par, então o cosseno de nπ dá 1. E se n for ímpar, se n for um número ímpar, certo? Nós vamos ter que o cosseno de nπ vai ser igual... Número ímpar, se for 1, 1 vezes π, π, né? Cosseno de π, cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de múltiplos de π, ímpar. Então vai dar sempre resultados negativos. 3π, menos 1. 7π, 5π, todos eles vão ser menos 1. Então a gente tem esses dois valores para o cosseno, um positivo e um negativo. Isso sugere o surgimento, certo? Sugere o surgimento, aparece aqui o surgimento de um menos 1 elevado a n, né? O n variando de 1 até infinito. Então, posso escrever assim, então, o nosso Bn, ele fica igual a 1 menos 1 elevado a n, né? Menos 1 elevado a n, porque pode ser par ou pode ser ímpar, mas a resposta sempre vai ser um desses dois valores, ou 1 ou menos 1, sobre n, e agora o π que estava fora eu coloco para dentro. Então está aqui nosso coeficiente Bn, beleza? Então nosso Bn é tudo isso aqui. Esse é o nosso Bn. Beleza? O que é que nós fazemos agora? Bom, nós vamos trabalhar com a série de Fourier, substituindo os valores que encontramos nos seus respectivos lugares. Ok? Então vamos lá. Isso aqui vai nos dar o seguinte. Eu vou escrever assim. A série de Fourier é... Vamos lá, vamos montar ela, né? Eu vou escrever ela aqui e daqui a gente desenrola. Ela é f de x é igual a 0 sobre 2 mais somatório para n indo de 1 até o infinito, de a índice n, cosseno de n x, mais somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn vezes o seno
de n x. Opa. Certo? Então agora fica fácil substituir os valores que encontramos, né? Como é série, eu vou tirar o f de função e colocar um s, certo? Então, a minha série de Fourier, ela vai ser o meu A0, eu encontrei lá, né? Foi 3. Esse é o meu A0. Sobre 2. Mais o meu A índice n, né? Esse termo aqui por completo foi 0. E o meu Bn, certo? Ele ficou n somatório de n indo de 1 até o infinito, do Bn, que a gente encontrou, que é 1 menos elevado a n, né? Sobre n π. Então fica assim. 1 menos. Galera, esse aqui, se você fizer um manejo, ainda dá para fazer de outra forma, viu? Dá para fazer alguns manejos matemáticos, que eu sou preguiçoso mesmo, mas dá para escrever isso de outra forma também. Mas eu vou deixar assim mesmo, n π. A resposta vai bater, né? De todas as formas. Seno de n x. Beleza? Então, o que vamos fazer para finalizar o problema? Vamos encontrar alguns termos. Vamos lá, vamos encontrar alguns termos dessa série. Vamos lá. Se o n, então vamos ter assim, o 3 sobre 2, certo? Esse π eu vou colocar em evidência. 1 sobre π, que multiplica. Agora, vamos lá. Eu tirei o π, certo? Tirei o π daqui. Ficou só o n. Então, se o n for 1, você vai ter menos 1 elevado a 1, que fica negativo. Aí você vai ter o menos por menos, mais. Então, fica 1 mais 1, 2. E aqui embaixo é 1. Então, a gente fica com 2 seno de, aqui dentro o n é 1, então seno de x. Se o n for 2, aí você vai ter 1 elevado a 2, o menos 1, né? Fica 1, 1 menos 1, 0. Então, observa, para os números pares, sempre vai dar 0. Se for 4, dá 1 positivo, cancelo 1 com 1 aqui. Se for 6, dá 1 positivo, cancelo 1 com 1 aqui. Então, para todos os números pares, dá 0. Então, para 3, se o n for 3, então aqui fica menos 1. Fica 2 em cima, aqui embaixo 3. Então, vamos ficar com 2 terços do seno. N é 3, então de 3x. Observa que vai mudar embaixo e vai mudar aqui. Então, o próximo termo, eu já posso fazer direto, é 2 quintos do seno de 5x. E agora, ficou praxe, é todos da mesma forma. Beleza? Então, galera, essa é a solução, certo? Do problema. Problema bastante interessante. Não é difícil, certo? Pouco trabalhoso por causa das integrais e das análises que tem que ser feita, mas é um problema relativamente simples, né? Então, tá aí para vocês. Um abraço e até a próxima questão.